Deputados aprovam mudanças administrativas e financeiras no regimento interno da Assembleia que garantem mais agilidade e economia orçamentária. Outro projeto aprovado regulamenta o programa de estágio acadêmico no Parlamento Estadual. E na edição do Ali Notícias de hoje você também vai ver. A Assembleia institui Lei das Filas Estadual. A matéria promulgada atende à proposta do deputado Marcos Rota. E ainda, bens inservíveis da Aliança serão doados a instituições e câmaras municipais do interior do Amazonas. Boa noite. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou nesta quinta-feira 3 projetos de resolução legislativa oriundos da mesa diretora. 2 que modificam a rotina no plenário e põem fim à acumulação da verba indenizatória e 1 que define a política de contratação de estagiário. Após a votação, o presidente da Casa, Josué Neto, disse que as mudanças vão dar mais agilidade aos trabalhos do Poder Legislativo e desonerar os encargos. Em votação extraordinária, os parlamentares estaduais aprovaram 3 projetos de resolução legislativa que alteraram dispositivos do regimento interno da Casa. A resolução número 15 de 2013 proíbe a acumulação da cota para o exercício da atividade parlamentar, também conhecida como verba indenizatória. Até então, as cotas não utilizadas no ano anterior podiam acumular-se para o exercício parlamentar seguinte. Agora, o recurso que não for gasto durante o ano será reintegrado aos cofres da Assembleia, garantindo maior economia orçamentária ao Legislativo. A medida faz parte do pacote de modernização dos trâmites legais da Casa, que está sendo implantado pelo presidente, deputado Josué Neto, que inclui também a extinção dos 14º e 15º salários, conhecidos como auxílio paletó. O terceiro projeto de resolução aprovado regulamenta o programa de estágio acadêmico na Assembleia Legislativa. Serão 100 vagas para estudantes de áreas como Direito, Informática e Comunicação. A publicação deve sair no Diário Oficial nos próximos dias. Há alguns anos a Assembleia Legislativa não tem uma política de estágios acadêmicos. E nós votamos hoje uma resolução legislativa onde nós criamos critérios e, graças a Deus, todos os deputados que estavam presentes, que tiveram acesso ao projeto, assinaram e concordaram. Então, nos próximos dias, nós estaremos dando publicidade de que forma que os jovens, principalmente a juventude acadêmica de Manaus e do Amazonas, poderão se inscrever, né, para poder trabalhar nas áreas das quais a Assembleia Legislativa tem funções que compatibilizam, né, com o curso dos jovens. De acordo com o projeto de número 13/2013, fica permitido aos deputados, durante o pequeno expediente, pedir a parte durante os discursos em tribuna. E a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas promulgou o projeto conhecido como a Lei das Filas Estadual. A proposta do deputado Marcos Rota amplia os direitos do consumidor em relação ao tempo de atendimento nas agências bancárias em todo o Amazonas e inclui multa de até R$150 mil. Em plenário, o deputado Marcos Rota comemorou a promulgação de uma lei estadual sobre o tempo de permanência em filas nas agências bancárias. A legislação tem como objetivo corrigir distorções existentes em algumas leis municipais, já em vigor inclusive na capital amazonense, e garantir que a lei das filas seja realmente cumprida. Rota afirmou que, ao ampliar a matéria para o âmbito estadual, foi incluído no projeto uma punição pecuniária em caso de segunda reincidência, ao invés de suspensão do alvará, como trata a lei da capital. Ou seja, o fechamento da agência bancária. Isso iria causar um transtorno ainda maior. Se é ruim com ele, pior sem o funcionamento do banco. E nos municípios do interior, alguns não tinham sequer sanção, né? Outros, como Manacapuru, por exemplo, a multa era de R$800. Os bancos nunca faturaram tanto quanto nesse momento. Nós estamos falando de 8, 9, 10, 11 bilhões de lucro. E nunca houve tantas reclamações também
quanto nesse momento. Então, diante desse contraste do lucro e da má prestação do serviço, nós resolvemos, então, confeccionar esse projeto de lei que cria critérios únicos no estado do Amazonas. A lei municipal que trata sobre o tema é de autoria do deputado Chico Preto, quando o parlamentar ainda era vereador. O projeto de lei de rota tem como base documentos da Procuradoria-Geral da República, a qual entende que passar por mais de 1 hora na fila do banco não é mero aborrecimento, e sim má prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pagamento de indenização por danos morais. Conforme o projeto de lei, as agências bancárias instaladas no Estado colocarão à disposição dos clientes pessoal suficiente nos caixas para que o atendimento seja efetivado em 15 minutos. Às vésperas e após feriados prolongados, o tempo máximo deverá ser de 20 minutos. Já em dias de pagamento a funcionários públicos, a espera deverá ser de 25 minutos. E a Lei da Transparência completa hoje 1 ano de vigência no país. O líder do PT na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, cobrou o detalhamento das informações por todos os órgãos públicos do Estado. Na Assembleia, a divulgação dos gastos é feita no site do Poder Legislativo por meio do Portal da Transparência. A lei federal obriga os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas, Judiciário e do Ministério Público, e ainda as autarquias, fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, a divulgarem como os recursos públicos são aplicados. José Ricardo, líder do PT na Assembleia Legislativa, teve o projeto 191 de 2011 aprovado na Casa, que diz respeito sobre o detalhamento das informações de transparência. Para o parlamentar, o Estado precisa melhorar a divulgação do gasto do dinheiro público. E a CGE, a Controladoria Geral do Estado, precisa ser essa protagonista, precisa estar à frente desse processo. Hoje há dificuldades ainda para ter acesso à informação e o portal de transparência do Estado está muito limitado quanto às informações estão disponíveis lá. Então, é urgente isso, é lei, tem que ser cumprido e o cidadão tem direito às informações. Para José Ricardo, o detalhamento das informações divulgadas é fundamental para a população acompanhar de perto sobre o gasto do dinheiro público. É uma forma do cidadão ter o controle também, participar, estar junto, cuidar do dinheiro público, ajudar o próprio Estado para evitar os desvios. Portanto, essas duas leis são fundamentais para a vida da população e para uma boa gestão pública. A Assembleia Legislativa realiza a divulgação dos gastos no Portal da Transparência no endereço eletrônico alean.gov.br. O presidente da Alean, deputado Josué Neto, anunciou que bens inservíveis da Assembleia serão doados a instituições e câmaras municipais do interior do Amazonas. Uma comissão faz o estudo sobre os critérios para as concessões. A repórter Pérola Paula tem os detalhes. O grupo de trabalho que realiza o levantamento foi formado em fevereiro e faz o estudo para o tombamento de todos os bens inservíveis da Assembleia Legislativa que serão destinadas a doações. Nós temos que tombar os equipamentos, os móveis e deixar tudo dentro da lei para que no futuro, quando chegue aqui uma fiscalização, seja de qual órgão for, o Tribunal de Contas ou qualquer outra instituição, que nós possamos explicar exatamente onde estão os móveis, para quem foi doado, onde estão os novos equipamentos, os novos móveis. Então, tudo isso nós estamos exatamente no meio de um trabalho. As instituições e câmaras municipais que vão receber os computadores e os móveis, como mesas e cadeiras, ainda não foram escolhidas. Os critérios para as doações ainda estão em fase de formação. Um projeto de resolução deverá ser apresentado pela mesa diretora da Alean para ser votado em plenário e aprovado pelos deputados. O presidente da Assembleia também disse que nos próximos 40 dias chegam os novos computadores para todos os setores da casa. Pérola Paula, para o Alho Notícias. O deputado Marcelo Ramos propôs hoje mudanças no edital do concurso da Suzan, que ainda está na Casa Civil do Governo do Estado. O parlamentar quer evitar que, após a aprovação, os concursados deixem o interior. Para garantir a permanência de servidores da saúde no interior do Estado, o deputado Marcelo Ramos sugeriu a alteração do edital da Suzan, que está na Casa Civil.
para que a lotação inicial do cargo seja cumprida no município escolhido pelo candidato na hora da inscrição. Além disso, o parlamentar também propôs a alteração no plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da saúde. A medida tem como objetivo principalmente proteger a população do interior do estado do Amazonas. Nos últimos concursos feitos pelo governo do estado, os profissionais são lotados no interior e logo depois conseguem um padrinho que os trazem para Manaus. Portanto, o concurso é feito para contemplar o interior com trabalhadores nas mais variadas áreas e acaba que, ato contínuo, esses servidores conseguem as suas remoções para Manaus e o interior continua abandonado como sempre. A alteração é nesse mesmo sentido, é alterar o plano de cargos e salários, estabelecendo essa vedação de remoção sem permuta para que isso conste no edital do concurso. O deputado também utilizou o pequeno expediente da Casa Legislativa para tratar da construção do Hospital da Zona Norte, que será preparado para realizar cirurgias em crianças com lábios leporinos, o que atualmente tem sido feito pela Fundação SECOM. O SECOM não é lugar para atendimento de crianças com lábio leporino. Eles precisam ter um espaço adequado e próprio deles. E fiquei feliz com a notícia me dada pelo secretário de Saúde ontem, de que no novo Hospital da Zona Norte haverá um ambiente adequado para a instalação do centrinho. Isso é mais um passo importante na humanização do tratamento dessas crianças. O deputado também usou a tribuna para manifestar apoio aos servidores da Prefeitura de Presidente Figueiredo, que realizaram concurso em 2006 e correm o risco de perder o cargo por decisão do Tribunal de Contas do Estado em anular o concurso. O parlamentar protocolou um recurso de revisão junto ao órgão e sugeriu uma reunião com o prefeito e vereadores do município e o presidente do TCE para debater o tema. E no cenário político nacional, o governo federal determinou que lideranças da base de apoio no Senado suspendam a tramitação do projeto de resolução que trata da unificação da alíquota de ICMS em todo o país. Quem traz os detalhes é a repórter Adriana Araújo. A pressão dos governadores e das bancadas de senadores de vários estados da federação foi decisiva para o recuo da presidenta Dilma Rousseff, principalmente após a votação do relatório do senador Delcídio Amaral, do PT do Rio Grande do Sul, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Pelo parecer de Delcídio, fica estabelecido uma alíquota de 12% de ICMS para os produtos da Zona Franca de Manaus, incluindo os bens de informática, além das áreas de livre comércio do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. A senadora Vanessa Graziotin se reuniu com a ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati, para discutir a proposta do ICMS. De acordo com a senadora, o maior entrave na negociação é o medo que os estados têm de perder a possibilidade de atrair empresas com uma política fiscal própria. Adriana Araújo, para o Ali Notícias. Em Novo Remanso, moradores relatam ao deputado Cabo Maciel a falta de segurança no local. E mais, trabalho da Embrapa no Brasil é reconhecido pela Assembleia Legislativa do Amazonas. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Tráfico de drogas e os assaltos assustam os moradores da comunidade de Novo Remanso, próximo ao município de Itacoatiara. Esse foi o principal tema debatido em uma audiência pública no local, realizada pela Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. A vila de Novo Remanso possui mais de 20 mil habitantes. A maior receita da comunidade está centrada na produção de pescado e de abacaxi. Mas a cidade calma se tornou local de tráfico de drogas. Nos últimos 5 anos, 6 pessoas foram mortas de forma brutal, de acordo com o relato dos moradores. A doméstica Fabiola do Socorro Bacelar perdeu a filha de 18 anos. A mãe conta que o corpo da jovem foi encontrado no último dia 10 de abril em um lago na comunidade de Novo Remanso. Os acusados estão livres, mas a família se sente presa. Vivemos presa por causa do quê? Da injustiça, né? Uma moça foi morta, né? Estrupada,
um terçado enfiado de um estômago para o outro, né? Outro senhor foi degolado aqui onde nós estamos, nesse momento ele foi degolado aqui e eles estão soltos, né? Outro jovem foi degolado atrás da escola, foi encontrado o filho do seu rei, até hoje eles estão aí, impunes, né? E agora a vida da minha filha também. Em audiência pública realizada no local, o presidente da Comissão de Segurança da ALEAN, deputado Cabo Maciel, disse que a comunidade de Novo Remanso não é a única que sofre com o tráfico de drogas. Porém, uma vila que possui mais de 10 mil habitantes e dispõe de apenas 5 policiais e uma viatura para fiscalizar a cidade, via terrestre e fluvial, necessita do programa Ronda no Bairro, que, de acordo com o parlamentar, deve chegar em breve para combater esses problemas. O Ronda no Bairro ele vai ajudar muito, que ele vem com uma estrutura diferenciada, com viaturas, motocicletas, vem com efetivo de policiais maior, armamento, só que tudo isso precisa também ter um grande apoio familiar, que é a parte de educação familiar que a gente não tem. O Major Antônio Marcos Beckman, responsável pelo 2º Batalhão de Polícia, ouviu atentamente a todas as reclamações dos moradores e desabafou que os alunos que foram liberados da escola para participar da audiência pública, considerado uma aula de cidadania, abandonaram o local no meio da reunião. De acordo com o PM, a ajuda da família é fundamental na orientação aos filhos. Nós estamos fazendo as modificações de policiamento, acompanhando o próprio delegado Lázaro, que está trabalhando em conjunto também com a Polícia Militar, tem feito operações conosco, da Polícia Militar, para coibir o índice de criminalidade. Naturalmente, nós sabemos também que ainda existem alguns focos de crime e estamos trabalhando para reduzir também outros tipos de crime, tal como o tráfico de droga aqui na região do Novo Remanso, Engenho e Lindóia. O prefeito Mahmoud Ahmed foi representado pelo presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara, Raimundo Silva, que acredita no trabalho da Polícia Militar e concorda que a chegada do Ronda no Bairro deve dar mais segurança ao local. Eu entendo que será uma grande providência do governo do estado com relação aos municípios, como já está funcionando em Manaus e tem dado bons resultados em Manaus pelos dados que nós temos conhecimento, e aqui em Itacoatiara não será diferente, né? Nós precisamos que as pessoas, sobretudo as pessoas do mal, sintam a presença da autoridade policial. De acordo com o deputado Cabo Maciel, o relatório final da audiência pública vai ser entregue ao governador do Amazonas para que o executivo possa tomar as providências necessárias para a comunidade. Discutir os avanços e desafios da política de saúde mental no Amazonas foi o foco do primeiro seminário sobre rede psicossocial. O evento recebeu o apoio da Assembleia Legislativa e reuniu diversos órgãos e entidades para o debate. No dia 18 de maio é a data definida para a mobilização da luta antimanicomial, ou seja, para a desativação de tratamentos de doentes mentais em hospitais psiquiátricos. Em prol desta causa, a Associação Brasileira de Saúde Mental, Abrasme, promove conferências e seminários em todo o Brasil para fomentar a discussão entre os profissionais e as instituições envolvidas. Este ano, para lembrar a data, a Abrasme escolheu o estado do Amazonas para realizar o primeiro seminário sobre rede psicossocial. O evento foi realizado na sede da Assembleia Legislativa. De acordo com o presidente da instituição, Paulo Amarante, o modelo de tratamento dos doentes por meio de internação em manicômio não deve mais ser empregado. Nós temos trabalhado no sentido de fechar os manicômios, aqueles hospitais psiquiátricos, onde as pessoas ficavam abandonadas, desassistidas, muita violência, muita mortalidade. As famílias achavam que seus parentes estavam sendo tratados, na verdade estavam sendo destratados. No Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, 34 pacientes ainda continuam internados. A desativação do centro preocupa o deputado Luiz Castro. Os avanços que aconteceram são importantes, mas são insuficientes. Nós ainda temos problemas que já deviam ter sido resolvidos há muito tempo, como o do Hospital Eduardo Ribeiro, cujos pacientes que estão lá remanescendo não têm mais vínculos familiares e precisariam ter o apoio das residências terapêuticas preconizada na lei federal e na lei estadual. Nós temos ainda a necessidade de ampliar o serviço ambulatorial, o serviço de prevenção.
O psicólogo Gibson Alves, que durante o evento representou os trabalhadores do setor, explica algumas das necessidades no estado do Amazonas. A questão das secretarias de saúde em trabalharem, né, todos os equipamentos que fazem parte dessa estruturação de rede. Por outro lado, né, existe também a questão, né, dos profissionais, que muitos estavam ainda despreparados, né, para poderem estar inseridos nessa rede. O evento terá continuidade nesta sexta-feira, dia 17, na sede da Assembleia Legislativa. Da faixa de insegurança alimentar a um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Assim passou a ser classificado o Brasil após a atuação da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. Para alavancar o setor, são 40 anos de atuação na área de pesquisa, aliados às novas tecnologias. O trabalho da instituição foi reconhecido na Assembleia Legislativa. Criada em 26 de abril de 1973, no intuito de formar o principal instrumento na pesquisa agropecuária brasileira, a Embrapa foi uma das principais responsáveis pela revolução agrícola, o que tornou o Brasil um dos líderes mundiais em tecnologia para a área da agricultura. O país já é considerado o terceiro maior exportador do mundo de produtos agropecuários. Entre os principais itens, o café, açúcar, suco de laranja, etanol, frango e soja. Além disso, é o segundo maior exportador de carne bovina e o terceiro em algodão. No Amazonas, a chamada Embrapa Amazônia Ocidental já disponibilizou para a população produtos e informações a respeito do setor, além de orientações sobre sistemas agroflorestais. A Embrapa tem desenvolvendo sempre nesses anos aí de pesquisa, principalmente voltada à questão alimentar de fruteiras e principalmente as culturas que são nativas aqui da região. E, por exemplo, né, trabalha há vários anos com Guaraná, né, a questão da produção de Guaraná, sempre procurando materiais, né, plantas que sejam resistentes a doenças, que é sempre o grande problema aqui da região amazônica, e que tem uma maior produtividade. E para comemorar todas estas transformações na área agrícola e agropecuária do Brasil e do estado do Amazonas, o deputado José Ricardo realizou uma sessão especial na Assembleia Legislativa em homenagem aos 40 anos de atuação da Embrapa. Nós temos uma questão no Brasil que é o combate à fome, e a Embrapa sempre contribuiu com propostas que pudessem otimizar a produção de alimentos. Por isso que o Brasil, inclusive, é um dos maiores produtores de grãos do mundo, graças a tecnologias desenvolvidas pela Embrapa. E aqui no Amazonas, nós queremos que ela possa expandir os seus trabalhos, suas pesquisas, voltadas a desenvolver alternativas econômicas para que a gente não fique dependendo eternamente da chamada Zona Franca de Manaus. Portanto, é uma justa homenagem para a entidade, para os seus dirigentes, para os seus funcionários, e que ela continue firme, né, ajudando o povo do estado do Amazonas. É uma grande satisfação, né, esse reconhecimento da Assembleia Legislativa aqui do estado do Amazonas. Nesse ano que a Embrapa completa esses 40 anos, dedicado sempre ao desenvolvimento de tecnologias e inovação, e também atuando aqui no Amazonas há quase 40 anos também. A Embrapa está vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e é constituída por 62 unidades de pesquisas em todo o país. Professores realizam manifestação em frente à Assembleia Legislativa e garantem paralisação. E agora é lei. Maternidades do estado serão obrigadas a realizar o teste do coraçãozinho. Veja no resumo de notícias. Em nova manifestação em frente à sede da Assembleia Legislativa do Amazonas, nesta quinta-feira, membros da Associação do Movimento de Luta dos Professores de Manaus e do Movimento Candiru decidiram pela paralisação das atividades nas escolas estaduais de Manaus na próxima semana. A meta é pressionar o Executivo a enviar o projeto de lei de reajuste que ainda não foi encaminhado à ALEAN. O teste do coraçãozinho, um projeto de lei do deputado estadual Marcelo Ramos, foi promulgado pela Assembleia Legislativa do Amazonas e agora é lei. O exame será obrigatório nas maternidades do estado e serve para diagnosticar cardiopatia congênita em crianças recém-nascidas.
No dia 20 de março, o deputado Sinésio Campos apresentou um requerimento à mesa diretora da Casa Legislativa para solicitar que os 24 deputados viajem a Brasília para pressionar o Senado Federal na aprovação do ICMS de 12% para a Zona Franca de Manaus. Na manhã de hoje, o tema voltou a ser debatido na tribuna da Assembleia pelo deputado, que reforçou a tendência da Casa em lutar pelos interesses do Estado, já que o fato semelhante ocorreu durante o período da presidência do deputado Josué Filho. Primeiro é histórico, né? Principalmente os algozes continuam sendo os mesmos. E que houve, por muito tempo atrás, quando o presidente da Assembleia Legislativa era o genitor do atual presidente, né? Ou seja, Josué Filho, e hoje o seu filho, Josué Neto, já fizeram, inclusive, invasões de forma positiva aos gabinetes dos senadores, dentre eles do senador Suplicy, que hoje é exatamente um dos que defende a redução do ICMS, né, da alíquota do ICMS da Zona Franca de Manaus. Deputado Marcos Rota destacou o esquema de segurança montado pelo governo do estado durante o jogo entre Nacional e Coritiba pela Copa do Brasil na quarta-feira. Segundo o parlamentar, a sensação de segurança está levando famílias a prestigiar novamente o futebol local. O esquema é uma preparação para a Copa do Mundo de 2014. Ontem cheguei mais cedo ao estádio, conversei com as pessoas, vi o grande aparato de segurança, inclusive o aparato de segurança que já está sendo treinado com novas técnicas, novas táticas, o novo comportamento de abordagem. Eu acho que tudo isso fortalece, né, inclusive a retomada das pessoas aos estádios e principalmente das famílias. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com muitos pais que levaram os filhos, os maridos que levaram as esposas, ou seja, muitas famílias estavam ontem no estádio do SESI. Deputado Luiz Castro comentou sobre as principais demandas da categoria dos enfermeiros no estado do Amazonas. O parlamentar irá realizar uma audiência pública amanhã para debater o assunto junto com o presidente da Casa, deputado Josué Neto. Amanhã nós teremos uma audiência pública, aí sim vai ser um debate aberto sobre a situação, as dificuldades. O Conselho fiscalizando no interior e descobrindo profissionais que não são formados na área, atuando como enfermeiros ou como técnicos de enfermagem. Isso é gravíssimo. Por outro lado, a gente observa que há muitas reclamações ainda em relação ao desrespeito para com os enfermeiros na rede privada. A questão da carga horária, que não é respeitada. Nós temos um projeto em nível nacional para estabelecer a carga horária de 30 horas semanais para os enfermeiros, mas não foi aprovado. No âmbito do Estado e do município, isso já vale no poder público. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 17. Deputada Conceição Sampaio realiza reunião com a Comissão da Mulher Advogada da OAB Amazonas, às 10 horas da manhã, no mini plenário Natanael Rodrigues. E mais, presidente da Assembleia Legislativa Josué Neto e deputado Luiz Castro promovem audiência pública para debater os avanços e desafios da enfermagem no Amazonas, às 2 horas da tarde, no plenário Rui Araújo. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha a reprise do Ali Notícias logo mais às 9h30 da noite ou amanhã no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã com o resumo da semana.